O Grêmio venceu o Guarani de Bagé por 2-0 no Campeonato Gaúcho e assumiu a liderança da competição de forma isolada, está invicto com 2 jogos do time de transição e 2 jogos da equipe titular. Teve estreia do Benítez, saída do Campaz lesionado e o Mancini falando, o técnico do Grêmio, após o jogo, de que precisa mesmo de uma evolução, ele reconhece isso, em alguns momentos falou até que fica irritado com a lentidão da equipe, por isso prevê algumas alterações, mas reconhece também que ainda é um início de trabalho, não está tão preocupado assim. Alguém gostou do que viu dentro de campo do Grêmio até agora? Muito pouco, acredito que ninguém, é muito difícil. Vou falar da estreia do Benítez, da importância que o Campaz tem sido para o Grêmio neste ano de 2022, a importância dele para o time, a dependência que o Grêmio tem do Ferreira e do Diego Souza e qual é o maior problema deste time que não evolui e tem a mesma cara ainda do time do ano passado. Antes, porém, eu quero que você se inscreva no canal se não está inscrito aqui, mande para os seus amigos, compartilhe, né? Marque o sininho ali, o alerta, para que você receba as novidades a cada vídeo que eu coloco no ar aqui no meu canal do YouTube. E também, por favor, comente, faça críticas, vamos debater o futebol juntos aqui no canal. Vamos ao jogo então. O Grêmio entrou em campo com a mesma formatação tática e com a mesma cara do time que foi rebaixado, na minha opinião. É muito cedo ainda, mas não se vê quase evolução do time do Grêmio. Algumas peças se alteraram, mas o sistema e a maneira de jogar e a apatia, a lentidão é a mesma. No sistema defensivo eu não vejo tantos problemas assim, até porque o Grêmio não foi atacado. Não vai ser pelo Guarani, que chutou uma bola no segundo tempo, né? O Guarani de Bagé, que é a lanterna do Campeonato Gaúcho. Então, não dá para fazer essa avaliação. O próprio técnico Wagner Mancini falou que lá na frente, quando enfrentar o Internacional, o Mirassol pela Copa do Brasil e algum outro time numa fase decisiva do Gauchão ou mais para frente, pode sim daí ser mais exigido, até pela fragilidade do que o Grêmio tem demonstrado. Mas o Grêmio tem na sua defesa um problema não defensivo, mas de duas peças que não funcionam como deveriam, que é também na saída de bola com velocidade, que é o lateral direito Orejuela pela direita, né? E o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. Muito pouco tem acrescentado esses jogadores nesse aspecto. Se estão treinando bem, de alguma forma, não tem como ver isso no treino, né? O Grêmio optou por ter uma pré-temporada mais estendida. No próximo jogo, já contra a equipe do Aimoré, no Cristo Rei, provavelmente de novo vem o time de transição para o Grêmio ficar trabalhando o que a gente não enxerga de evolução, de sistema tático. Deu para pegar algumas pistas do que disse o Mancini e também daqui a pouco já falo sobre isso. Mas vamos evoluindo da defesa para o meio de campo. É aí que mora o grande problema do Grêmio, porque ele tem Thiago Santos e Lucas Silva muitas vezes como bons guardiães da defesa, mas com saída de bola muito ineficiente, sem criatividade, sem velocidade. É o que falta para a equipe do Grêmio nesse aspecto. Depois, na segunda, podemos dizer assim, segunda linha, segunda camada do meio de campo, onde há uma linha de 3 jogadores, há o autor do primeiro gol deste domingo contra a equipe do Guarani, que é uma peça nova, o Janderson. Agora um aspecto individual a respeito desse jogador. Vi muito esforço, vi muita dedicação e até mesmo velocidade na jogada em que o Vavá falha. Logo 2 minutos de jogo, o Vavá, zagueiro do Guarani, dá uma recuada estranha, quase vai fazendo um gol contra e a bola está quase saindo. E o Janderson, com muita velocidade, né, chega com a bola quase saindo na linha de fundo, coloca para dentro do gol e abre o placar. Esse gol deu tranquilidade à equipe do Grêmio, mas também uma certa apatia. O Grêmio se sentiu confortável, talvez lá no inconsciente dos jogadores, ao natural, vamos passar por cima do Guarani, mas isso não aconteceu, porque tem o Janderson pela direita, ainda desentrosado, também sem pouca criatividade de armação de jogadas, né? E até mesmo profundidade de linha de fundo para cruzamentos para o Diego Souza, que está ali para fazer gols, como fez no segundo tempo, e vou falar também disso lá mais à frente. Já o Ferreira é uma peça individual de qualidade nesta linha,
e tem o Campas centralizado. Este sim tem sido um diferencial que a gente vê como evolução individual no time do Grêmio. Só que aí a marcação do Guarani tão forte acabou batendo, o árbitro até alertou pelo rodízio de faltas, chega de falta, de rodízio de faltas, eram 11 contra 6, né, da equipe do Guarani. Já era ali metade do primeiro tempo e praticamente o dobro de faltas. A cada 2 faltas do Guarani, o Grêmio fazia uma também. Né? Um jogo até bastante faltoso pela má qualidade do jogo como um todo. Aí o que acontece? Tem o Ferreira pelo lado esquerdo, que muito bem marcado pelo Guarani, congestionaram aquela área e faltou alguém que aproximasse, que chegasse ali, não deu tempo para o Campas fazer isso. E o Diego Souza, quando sai da área, algumas vezes até consegue espaço, tem qualidade para isso, mas muito lento. É melhor que ele fique mais próximo da área onde ele vai muito bem. Então o Grêmio precisa evoluir nesse aspecto. E o jogador que chega também para ajudar nesse sentido, centralizado, é o Benítez. Mas considerei assim, do que vi, do pouco que vi, parece estar sem ritmo, fora de forma e frágil fisicamente. Não sei se até acima do peso, não sei. A impressão que está um pouco pesado o Benítez. Sempre foi. Até tem uma jogada que, numa arrancada que ele dá, demonstrou uma certa velocidade numa bola chegando na frente da zaga do Guarani. Mas dá para ver que ele tem algum toque refinado, alguma jogada de calcanhar, mas muito tímido ainda. Não dá para criticar o jogador logo de cara. Mas ainda não vi muita coisa. Mesmo assim, considero que este jogador deveria, pela característica, ser o centralizado e, como falou o Wagner Mancini, colocar o Campas, que agora tem que ver se ele não vai estar machucado para os próximos jogos, se recuperar daqui a 2 ou 3 rodadas quando o time principal voltar, para testar isso que o Mancini falou, que não compromete tanto a estrutura de defesa, não muda tanto as laterais, não é nada assim muito transformador. E aí o Diego Souza lá na frente, quando aparece no segundo tempo, o que acontece? Aí eu vi uma mudança interessante. O Mancini se disse irritado com a lentidão do time, e aí ele coloca no lugar do Thiago Santos e do Lucas Silva o Fernando Henrique e o Vila Sante. São os jogadores mais leves. Contra uma equipe com o Guarani de Bagé, que marca forte, mas marca recuado, essa linha pode avançar mais, o time ir para frente. Então, até mesmo na jogada rápida, Fernando Henrique, Benítez, foi muito rápido uma troca de passes da equipe do Grêmio, colocou uma bola espetada para o Diego Souza e ele faz o segundo gol. Mas, de novo, o Grêmio com o segundo gol fica satisfeito daquela forma e mantém aquela apatia, aquela lentidão, quando se esperava que o Grêmio, se não goleasse o Guarani, que criasse mais situações de gol, bola na trave, falta próxima da área, jogada ensaiada, mas não se vê nada disso. É muito parecido com o time do ano passado. O próprio Denis Abraão, também vice de futebol, falou tem sido treinado, variações, tem muita coisa. Pois é, mas isso não está sendo visto dentro de campo. Por quê? Porque o Grêmio também optou de jogar apenas 2 jogos agora e veio o time de transição. Quando é que a gente vai ver esse Grêmio com variações? Não se sabe. Se o Mancini agora vai tirar o time de campo e vai voltar em outras rodadas, bom, agora tá dando certo em termos de classificação. Não está comprometendo a classificação, tanto que o Grêmio é líder. Tamanha também a má qualidade do Campeonato Gaúcho, do próprio Inter, do Juventude que está lá embaixo, do Caxias que agora subiu e o Ipiranga de Erechim que está confirmando ser uma equipe forte no campeonato, que se alguém vacilar como o Inter vai acabar perdendo como perdeu. Mas o que eu acredito que possa ser feito nos próximos jogos é justamente nesse texto. Primeiro, soltar mais os laterais, né? Depois, não fazer de cara, testar assim de cara, tirando o Lucas Silva e Thiago Santos, mas colocando talvez ou o Fernando Henrique, ou o Sarará, ou o próprio Vila Sante e tirar um deles. Essa escolha tem que ser feita com base nos jogos e nos treinos. Talvez o Thiago Santos, por ser um pouco mais de marcação, dependendo do adversário, fique à frente da área, fazendo uma linha de 3 quando sai com a bola, né? E aí se coloca o Vila Sante no lugar do Lucas Silva, ou até o garoto Fernando Henrique, que foi muito bem, e o próprio Sarará, enfim, para que dê uma dinâmica um pouco diferente. Mas a mudança mais crucial que eu gostaria de ver não foi possível, que era ver Benítez junto com o Campas, que o próprio técnico Wagner Mancini falou na coletiva, que o Campas pode jogar por um lado,
mais aberto. O Ferreira também pode fechar para o meio Campaz abrir e o Benítez é que fica mais centralizado. Então pode ser feita essa troca, dando uma dinâmica maior de troca de lado para confundir o adversário, porque o Grêmio vai precisar disso contra o Inter, contra o Mirassol, na Série B do Campeonato Brasileiro, porque está muito parecido ainda com o time do ano passado. Então, se não se vê o que aconteceu no treino e ainda nos jogos, claro que preocupa. O Mancini diz que não preocupa agora ainda. Na medida do possível, sim, mas e se ficar, e se vai ficando desse jeito e não evolui? Eu também considerei um pouco acima, assim, um ponto a mais do que deveria a coletiva do Mancini dizer que está irritado com os jogadores. Depois, o vice de futebol, Denis Abrão, avalizar isso, de que eu também me irritei com algumas coisas. Então a culpa agora, ela é toda dos jogadores. A gente sabe que isso, às vezes, lá na frente, um ou outro jogador começa a não gostar, estão criticando nós, toda hora a crítica é para nós, quando o time não está funcionando, depende de contratações da direção e da mecânica de jogo, que quem dá é o técnico. Né? Quem dita o ritmo, claro que quem decide, faz tudo, são os jogadores, mas quem organiza a orquestra é o treinador. Né? Então, se ele começa a criticar que alguns instrumentos, no caso de uma orquestra, os jogadores não estão funcionando, eles começam a não render, isso gera um conflito interno. Se isso é para mexer com os jogadores de alguma forma, criticá-los publicamente, que eu vi um pouco forte, acima do que havia algum tempo atrás, até dizendo que o grupo é curto. Quando fala que o grupo é curto, se fala que tem poucas alternativas por problemas financeiros, mas de alguma forma tu está dizendo, o grupo é desqualificado, ele não é tão qualificado como era antes. Né? É de um tamanho de Série B, fica subentendido isso. Também não acho isso legal, porque os jogadores podem se sentir desprezados pelo que eles estão tentando fazer de forma coletiva e individual do time do Grêmio. Eu vejo com muita preocupação o Grêmio que se apresentou nos dois jogos, principalmente neste dentro de casa, contra o Guarani, lanterna da competição, onde esperava muito mais do Grêmio. Ainda bem que o Mancini falou, temos que evoluir, não gostei do que vi, mas falar só não adianta. Daqui a algumas rodadas a gente quer ver alguma evolução no time do Grêmio. E até mesmo, se possível, já que está na liderança, daqui a pouco se ele começa a se estender com uma pontuação confortável, por que não testar outras alternativas táticas? Porque se for testar isso lá na Série B, ou contra o Mirassol, ou num Grenal decisivo, um jogo decisivo contra o Juventude, vai ser arriscado. Se está trabalhando, vou repetir, se está trabalhando isso no treino, não sei porque a gente não vê. O próprio Denis Abrão falou sobre isso. Vocês não estão vendo o que está sendo treinado. Pois é, mas o que está sendo bem treinado tem que aparecer nos jogos. Não adianta treinar bem e jogar mal. E ter um desempenho que não é suficiente para o Grêmio subir. Outra declaração do Mancini que fecho com ele, muita gente dizendo, o Grêmio vai subir muito fácil, é candidato, é favorito à Série B. Calma, tenho falado, não é bem assim. Tem muitas equipes da Série B que virão muito bem preparadas. Bem acima do que se espera e é uma situação bem complicada. Importante é o Grêmio engrenar logo. A melhor coisa é líder do campeonato, está invicto, os resultados em termos de placar, está dando tudo certo nesse aspecto. Mas fica o alerta do desempenho. Muito igual, muito parecido, em alguns aspectos até mais preocupante do que o time do ano passado, que tinha algumas peças qualificadas que acabaram saindo, mas até que não apresentaram o futebol que se esperava, como o próprio Douglas Costa. Então o Grêmio precisa ter mais qualidade no seu elenco, sim. O Mancini falar nisso também preocupa, porque ele expõe isso na frente dos jogadores. Isso, para mim, é uma conversa interna e que não deveria ser exposta numa coletiva. Agora o Grêmio, então, tem mais um jogo com o grupo de transição, vai ficar treinando. Eu acredito que deveria jogar mais, apresentar logo o seu futebol e não ficar esperando para tantas mudanças. E uma última de sistema tático, por que não, eu ia dizer, em algum momento, até mesmo alguns criticaram, mas o Grêmio não tem zagueiros para fazer uma linha de 3. Não, pode fazer uma linha de 3 zagueiros, não necessariamente só com os zagueiros. Pode o próprio Thiago Santos ser um zagueiro, junto com a dupla de zaga,
e até soltar mais o Jeromel para sair com a bola nesse caso. Daqui a pouco o Jeromel tem uma saída de bola muito melhor do que o próprio Thiago Santos. E assim tu libera mais os alas, congestiona mais o meio de campo, a bola fica um pouco mais adiantada. Mas isso tem que ser treinado, não está sendo visto e tô esperando para ver. Não vi nada demais ainda no Grêmio, mas que bom que é líder, que está invicto e que está conseguindo pelo menos os resultados dentro de campo. Muito pouco para quem precisa subir para a Série A neste ano de 2022, tá certo? Gostou, não gostou? Quer criticar? Fica à vontade, compartilha com os amigos e não te esquece de se inscrever no canal se ainda não está inscrito por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.